canal A Semente, canal criado para semear a boa, perfeita e agradável Palavra de Deus. Então, a nossa participação especial já fez a introdução. Eu quero falar sobre ela que é formada em técnica em contabilidade, graduanda em matemática, e minha filha. Nós vamos falar juntas hoje num bate-papo sobre a semente de hoje, que é hábitos alimentares. Olá! O cuidado com a alimentação para se ter uma vida saudável, esse assunto também a Bíblia nos ensina, relata lá no livro de Gênesis. Nós vamos comentar muito hoje sobre o livro de Gênesis, né? Capítulo 1, do versículo 29 a 30, Deus fala para Adão, lá no jardim, o tipo de alimentação que eles podem ter, que é vegetais, frutas, né? Então, assim, depois da queda do homem do jardim, para Noé, Deus já fala outro tipo de alimentação que ele também permite, que está lá no livro de Gênesis também, capítulo 9, verso 3, que Deus falando para Noé que permite comer carne e vegetais. Então, assim, tudo a preocupação que Deus também se preocupa com o nosso corpo. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje num bate-papo aqui com a minha filha, o impacto que isso deu na vida dela nos últimos tempos, a mudança de hábito alimentar, o quanto influenciou para a saúde dela. Por isso eu achei interessante compartilhar aqui no canal, formulei algumas perguntas para perguntar para ela responder e nós trocarmos essa ideia aí da importância da alimentação saudável de acordo com o seu corpo. E a primeira pergunta que eu quero deixar para ti, Melissa, lançar já para ela compartilhar conosco, é por que você resolveu mudar os hábitos alimentares? Então, em primeiro lugar, pela minha saúde. Eu era uma pessoa extremamente carnívora, comia carne manhã, tarde, noite, todas as refeições. E no final do ano passado, fazendo meu check-up com a minha médica, a gente viu que estava muito alterado. E realmente eu percebia muito estufamento, depois da comida não me sentia bem. Uma série de fatores que a gente vai ignorando por ter aquela rotina de hábitos. Eu sempre comi isso, vou comer sempre isso. E não é, às vezes não é o que está te fazendo bem, e foi o que aconteceu comigo. Então eu passei de uma pessoa extremamente carnívora para uma pessoa ovo-lacto-vegetariana, que é o quê? Come ovo, leite, derivados e muitos vegetais, né? Que eu não comia também. Isso a tua médica também te orientou, né? De repente, uma Sim. sugestão, né? Aí o que aconteceu? Eu fiz esse check-up no final do ano passado, deu tudo alterado, colesterol, glicose, triglicerídeo. Fiquei bem assustada. Ferritina, assim, lá nas alturas. E aí, aí ela deu sugestão, a médica, né? De talvez tentar uma dieta vegetariana. Cortar a carne, principalmente a carne vermelha. E aí eu comecei com aquilo na minha cabeça, comecei a pesquisar sobre, ver, porque pra mim, meu Deus, não vou comer carne, não vou ter proteína. Uma mentira, a pior mentira que você pode acreditar é essa. Os vegetais têm muito mais proteína do que a carne. E daí no meio desse ano, em março, eu fiz de novo, depois que eu entrei nessa dieta ovo-lacto-vegetariana, fiz de novo o check-up, os exames de rotina de sangue e melhorou assim 100%. Pra tua Tudo surpresa. que tava alterado, colesterol, meu colesterol assim antes estava 300 e pouco, agora estava 120 por aí. Então mudou muito, Radical. graças a Deus. Entendeu? A segunda pergunta que eu quero te fazer, Melissa, é: você teve dificuldade de adaptação no início? Muita dificuldade. Nas primeiras 2 semanas foi bem complicado, porque eu não achei que a carne tinha tanta importância no meu dia a dia, no meu prato, assim, com a minha alimentação. E aí, nas primeiras 2 semanas foi muito difícil, foi um período de se reinventar, tanto no paladar, nos hábitos, em tudo. Comecei a comer coisas que eu não gostava, achava que não gostava, ou que tinha preguiça de fazer, sei lá, muitos vegetais e coisa.
E aí depois dessas primeiras 2 semanas, comecei a inventar outras coisas pra comer, eu me senti muito melhor, muito mais leve, disposta, com muito mais energia. Parecia assim outra coisa, parecia outra Melissa. Existe uma Melissa antes e uma Melissa depois, eu sempre digo Teu corpo isso. começou a responder já Muito, essa assim. nova adaptação. E a terceira pergunta que eu quero te fazer, cita alguns alimentos aí que tu não comia antes e que tu começou a comer, que hoje tu te espanta, como é que eu consigo comer, né? E achava que não gostava. Muitos, diversos, quase todos, né? Minha alimentação se resumia em carne, arroz ou massa, feijão e deu. Não existia salada, rúcula, alface, moranga. Não pode faltar moranga agora. Berinjela, que eu achei que eu nunca ia gostar daquele troço, mas hoje eu faço 500 receitas com aquilo. E cenoura, meu Deus, salada, detestava salada, pra que salada, né? Olha, eu acho que eu comecei a criar um cardápio muito mais diverso sem a carne, porque daí tu vai sentindo falta, tu vai querer comer uma fruta de tarde, parece que dá um novo estilo, assim, diferente. Estimula mais. E a quarta pergunta é: quanto tempo tu já não come carne? Nenhum tipo de carne, peixe, frango, carne de gado, quanto tempo já faz? Mais ou menos agora vai fechar uns 7 meses, que eu realmente não como mais nenhum tipo de carne. E tu tá sentindo falta? Nem pensar! Hoje eu olho o churrasco, eu acho a coisa mais esquisita do mundo. E a quinta pergunta que eu quero fazer pra ti, Mê, você acredita que o alimento tem o poder para controlar o comportamento humano? Sim, e muito, eu sou a prova viva disso, né? Tu é uma pessoa que pode falar também por mim, que eu mudei radicalmente, assim, o meu humor, a minha disposição. É uma questão de encontrar o seu equilíbrio, não é que eu tô aqui pra defender e vender uma verdade de que, se tu não comer carne, tu vai se sentir melhor ou tu vai ser feliz. Eu encontrei o meu equilíbrio. Pra mim, o meu equilíbrio é esse. Encontrar, assim, uma alimentação saudável é isso, né? Pra mim foi isso. Comer mais vegetais, comer salada, essas coisas pra mim eu não comia. Então, a partir do momento que eu passei a comer isso, eu me senti melhor, e esse é o meu equilíbrio. Ficou menos estressada? Tu se sentiu assim? Sim, até aquela coisa assim, anteriormente, né, quando eu comia carne e mais porcarias, digamos assim, eu me sentia mal depois de comer, me sentia cansada, aquela coisa assim, não conseguia fazer mais nada, só queria sentar, deitar. E isso não existe mais depois de uma refeição pra mim. Então, esse equilíbrio existe e eu incentivo vocês a encontrá-lo também. Para fazer o fechamento, então, Melissa, pro pessoal aí que está nos assistindo, em uma palavra, o que tu resumiria a tua mudança de hábito alimentar em uma palavra? Equilíbrio, com certeza equilíbrio. Hoje eu me sinto renovada, construir diversos tipos de equilíbrio, mental, físico. Então, realmente, seria equilíbrio a palavra. Tu não é nutricionista, eu não sou nutricionista, eu não sou psicóloga, médica, nada. Mas o que é bom a gente compartilha, né? Então, quis aqui compartilhar um pouquinho com vocês a minha experiência. Espero ter ajudado quem está assistindo. E é isso aí. O canal A Semente agradece a tua participação especial, né? Tudo que é bom a gente tem que compartilhar. Eu me sinto muito honrada de estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. E até a próxima. Até a próxima. Sabe, né? Falando até mais ainda desse assunto, né? Obrigada. É isso aí. Espero que você tenha gostado desse tema que é tão abrangente e tão importante para nós. E não se esqueça, o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Você tem a responsabilidade, eu tenho a responsabilidade de cuidar bem dele. Chegamos ao final. Se você gostou dessa semente, deixe o seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações para receber as novidades das próximas sementes.
Deus te abençoe. Não se esqueça que no final nós vamos colocar a playlist dos convidados que já participaram aqui no canal. Deus te abençoe, uma ótima semana. Tchau!